Boa noite, irmãos, graça e paz. Antes de qualquer coisa, que privilégio estar aqui conhecendo os irmãos e sendo responsável pela pregação da palavra. E muito me alegra o coração de saber que Deus tem usado os pequeninos dele para proclamar a verdade do Senhor. Com isso, gostaria que você abrisse sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 4. Vamos ler dos versos 1 a 6. Vamos perceber que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, ele começa falando a respeito da nova vida que o Senhor nos concede. Ele vai dizer que o Pai foi aquele que nos elegeu, o Filho é aquele que nos consumou e o Santo Espírito é aquele que nos convence. No capítulo 2, ele vai afirmar que estávamos nós mortos em algum momento e a partir dessa nova vida é que temos a possibilidade de recebermos também redenção dos nossos relacionamentos. Então, muitos de nós pensam que Jesus é aquele que vem para trazer somente redenção, a minha ligação com o Pai, mas Jesus também ele vem trazer redenção aos meus relacionamentos que foram quebrados com o meu próximo. Se você perceber, por exemplo, Gênesis capítulo 3 e toda aquela narrativa da queda, você vai perceber que houve ali a primeira grande briga de casal, onde foi perguntado a Adão, por que comeram do fruto, e aí ele falou logo, olha, foi a mulher que me deste. Então perceba que ali foi a primeira grande confusão e tudo isso causado por conta do desajuste de relacionamentos. E é sobre isso que leremos. Efésios capítulo 4, dos versos 1 a 6, o texto sagrado diz assim: Como prisioneiro do Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vamos orar mais uma vez? Pai, aqui está a Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz. Rogamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos ilumine mente e coração. Pedimos ao Senhor que fale conosco de um modo especial essa noite. Pedimos a Tua bênção, ó Pai, que nada nos atrapalhe, mas que tenhamos agora o coração ferido e curado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Há uma ilustração que acho muito legal, que vai dizer que numa certa era glacial, havia uma manada de porcos-espinhos. E esses porcos-espinhos, no inverno, na parte mais rigorosa daquela era glacial, eles precisavam amontoar-se dentro de uma caverna pequenina para poder, com o calor dos seus corpos, sobreviverem àquele frio intenso. Eu, particularmente, sou do norte do Brasil, sou do Amazonas e tenho enfrentado em São Paulo meus primeiros invernos. Então, os primeiros invernos, para mim, são bem rigorosos. Qualquer coisa menos do que 20 graus já é suficiente para me agasalhar. Imagine só um frio causticante como de uma era glacial. E aqueles porcos precisavam se amontoar, até que um belo dia, no dia mais rigoroso do inverno, um porco-espinho revolucionário pensou o seguinte: eu vou sair dessa caverna, porque eu não aguento mais. Eu passo o inverno todo sendo espetado por um porco-espinho, eu passo o inverno todo sendo furado por um porco-espinho e viva a revolução, vou sair daqui. E ele sai daquela caverna e nos primeiros minutos fora da caverna, adivinhe só, ele morre congelado. E pobre do porco-espinho, porque ele pensava que estava sendo furado. E estava de fato, mas o que ele esqueceu é que ele também era um porco-espinho. Que da mesma maneira que ele era furado, ele era responsável por furar outro também. E quero dizer com isso que nós somos como esses porcos-espinhos, que à medida que furamos alguém, somos furados também. Mas a verdade é, se sairmos ou se nos abstermos desse calor que precisamos estar, nós morreremos congelados na frieza desse mundo lá fora. Porque em tempos de pós-modernidade, se tem algo que não tem valor algum, são relacionamentos coletivos. Nós vivemos um tempo onde o individualismo é pregado de modo maciço e absurdo. Hoje, por exemplo, vivemos em tempos mais nos prédios e a gente não consegue ver o nosso vizinho da porta da frente, porque a gente chega do nosso carro, a gente entra no nosso quadradinho e não quer saber quem está do outro lado da porta. Então, isso daqui você percebe que é uma grande influência para você viver sozinho. E isso vai nos fazendo acostumar a vivermos uma vida escassa de relacionamentos.
E esses relacionamentos que furam em algum momento e que nós recebemos esse furo em outrora também. E o apóstolo Paulo ele vai falar aqui desses relacionamentos que funcionam e como eles devem funcionar dentro do corpo da igreja. Porque nós fomos feitos filhos de Deus, irmãos uns dos outros. E pense no negócio difícil, pastor Ricardo, é esses relacionamentos que vivemos aqui dentro. Porque alguém que vai dizer uma frase que achei muito interessante, que ele diz o seguinte, que o cristianismo é o único exército que ama matar o próprio soldado. Parece que nós estamos aqui no caráter de competidores uns com os outros, que eu estou aqui ao lado do meu irmão, mas na verdade ele é meu inimigo. E o apóstolo Paulo fala que no momento em que estamos em comunhão, fazemos parte de um corpo, e naturalmente o corpo coopera entre si para o seu crescimento, é orgânico por parte disso. Então o apóstolo Paulo ele começa o verso 1 dizendo, como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Perceba que o apóstolo Paulo ele vai falar que é prisioneiro aqui, porque esse é o contexto da carta aos Efésios, ele estava preso por volta do ano 60, e mesmo preso, ele sabendo das situações que acontecem na igreja que fora plantada por ele lá em Éfeso, ele faz algumas recomendações. Então, o primeiro ponto que acho interessante nós percebemos, ainda mais para a figura pastoral, é que Paulo, como pastor, como responsável pelo aconselhamento da igreja, é esse que está preocupado com os relacionamentos da igreja. Se tem algo que a figura pastoral, se é algo que o pastor, o ministro da igreja, ele tem por desejo do coração fazer, é manter em paz a unidade de relacionamentos da igreja. Essa deve ser uma preocupação pastoral. É claro que o pastor deve também ter as preocupações com o púlpito, com os aconselhamentos, mas manter a paz dentro da igreja, manter o vínculo de unidade dentro da igreja, deve ser sim também uma preocupação pastoral, porque dentro do povo de Deus, dentro da igreja do Senhor, é o lugar onde os diferentes se reúnem. Aqui na primeira Igreja Batista do Brás, ou como qualquer outra comunidade local, não há espaço, não, do lado esquerdo sentam os canhotos, do lado da direita sentam os destros, aqui sentam os palmeirenses e aqui os corintianos, né? Não há como, aqui é essa divisão, não, para nós não funciona. Apesar de confessar que é muito difícil conviver com palmeirenses, mas é um chamado do Senhor. O chamado do Senhor a vivermos como diferentes. E o pastor ele deve ser esse responsável de cuidar e administrar bem essa unidade. É por isso que Paulo ele conclama e faz isso. Olha, peço a vocês, após de trazer muitas verdades dos capítulos 1, 2 e 3, no capítulo 4 ele começa com um imperativo, ele começa com um pedido. É como se ele estivesse dizendo para cada um de nós o seguinte, olha, vocês já sabem, PIB do Braço, que nasceram de novo. Agora, pratiquem isso, vivam e transbordem isso para os relacionamentos de vocês. E é interessante que Paulo ele fala e precisa explicar isso, porque ele está dentro desse contexto greco-romano, e um contexto que pensava assim, olha, a minha fé não necessariamente precisa tocar no resto da minha vida. O grego ele pensa de modo compartimentado, o grego ele pensa de modo dividido, e eles viviam uma religião que não necessariamente lhes tocava na vida. Então eles tinham lá o seu panteão, mas aquele panteão não tinha obrigação nenhuma de mudar a sua ética. Mas agora esse Jesus, esse Cristo que os libertou, tem necessariamente o desejo também de lhe tocar a ética da vida. É por isso que Paulo ele precisa gastar alguma das suas letras para falar, olha, peço a vocês. Porque isso não seria uma chave tão fácil de virar. Então entendam isso, que a sua nova vida em Cristo Jesus, ela está ligada também ao novo modo de viver. E esse novo modo de viver não é individualista, mas é um modo de viver juntos. E ele vai dizer, vivam de maneira digna do chamado que receberam. E quando a gente pensa na maneira digna de viver, nós achamos que é viver necessariamente um compêndio moralista, que é vivermos necessariamente um conjunto de regras, um conjunto de leis, mas nada disso. O modo digno de viver o Evangelho é, como Paulo vai dizer, com toda humildade e mansidão. Ou seja, viver como Jesus. Porque o que Jesus veio fazer foi viver com humildade e mansidão. Tanto é que o próprio Paulo, aos Filipenses, no capítulo 1, ele vai dizer, vivam de modo digno do Evangelho, capítulo 1, verso 27. E vai dizer no capítulo 2 o seguinte, olha, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele desenrola ali, naquele canto cristológico, a postura e a humildade de Jesus, a qual nós devemos exercer também. E
perceba que é impossível vivermos e mantermos os relacionamentos, a unidade dentro da igreja, sem esses 3 pontos: humildade, paciência e mansidão. E humildade, eu gosto muito de uma definição que ouvi quando ainda era seminarista, que o pastor, naquele professor, ele disse o seguinte: humildade é não se ofender com nada. Se você se ofende com alguma coisa, é sinal que você ainda não é humilde. E pensando na pessoa de Jesus e essa definição de humildade, eu percebo o quão distante ainda estou. E quão distante nós estamos também. Porque pense num povo que se ofende, somos eu e você. Olha, pastor, ele está usando um perfume que eu não gosto. O perfume do irmão é muito amadeirado. Eu não quero que ele fique perto de mim. Ah, pastor, ele fala de um jeito diferente. Eu não gosto disso. A gente se ofende por tantas coisas que são minúsculas e que são necessariamente poucas e pequenas, perto daquilo que o nosso Senhor suportou. Ele teve, sim, a oportunidade de se ofender, porque ele foi pendurado na cruz do Calvário como maldito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele tinha o direito de ofender-se, mas ele fez? Não, ele não se ofendeu. Ele fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se o próprio Cristo ele teve a oportunidade de se ofender e não o fez, por que será que eu e você nos ofendemos com tanta coisa? Porque ele é humilde, porque ele é repleto de humildade, e sem humildade você não consegue viver a unidade dos relacionamentos. Já pensou e já parou para perceber como é difícil viver e conviver com uma pessoa que sabe de tudo? Com uma pessoa que é dona de tudo? E outra, humildade não é por autodeclaração, porque se você autodeclara-se humilde, você já deixou de ser. Olha só como eu sou humilde. Não, você não é não, filho. Humildade não é autodeclaração, mas humildade é aquilo que o próximo percebe em você. Jesus não precisou bater no peito e dizer: olha só, eu sou humilde. Mas todos, através da sua atitude, do seu modo digno de viver, eles perceberam. E faça assim você também. Se você quer viver em paz os seus relacionamentos um com o outro, viva de modo humilde, sem se ofender com nada. Porque em um mundo caído, é muito fácil me ofender com muita coisa. Mas no mundo restaurado, no mundo que recebe redenção, eu sou chamado a viver em humildade. Então perceba, a ofensa é o mundo caído que propõe, enquanto a humildade é o desafio da vida que recebemos redenção em Cristo Jesus. Então, se você quer viver em paz uns com os outros, e se você quer que vivam em paz com você, viva em humildade. Não se ofenda com nada. Ah, como a igreja seria maravilhosa. Ah, como a igreja seria um ambiente transformado se todos nós aprendêssemos e tivéssemos como vocação, como o apóstolo Paulo propõe, vivermos em humildade. Relacionamentos vividos com humildade são totalmente diferentes e são transformados pela pessoa de Cristo Jesus. E não basta ser humilde, precisa ser também manso. E esse chamado à mansidão é um chamado que se conecta a conservar a unidade do espírito do vínculo da paz. Porque nós entendemos, através de outra carta do apóstolo Paulo, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5, que nós somos os chamados à reconciliação. Nós somos os chamados para sermos reconciliadores e não causadores do problema. Então, o manso é aquele que olha o problema acontecendo e ele vai em direção da solução da paz, é aquele que vai na direção de resolução do problema. Mas nós temos visto que pessoas que vão lá, no meio da confusão, com um balde de gasolina, em vez de apagar o incêndio, é aquele que causa todo o transtorno. Então, seja como Jesus, manso e humilde. Lembra daquela cena em que Jesus estava prestes a ser preso? E o que o seu discípulo Pedro fez? Pedro pega a espada, decepa a orelha do guarda, e Jesus deve ficar olhando para aquilo e fala: o que é isso, cara? Cadê tudo que eu te ensinei? E nós temos esse temperamento também, porque nós não sabemos atender e responder com facilidade o chamado à mansidão, quando Jesus ele fala o seguinte: olha, se te baterem numa face, oferece a outra também. Não seja hipócrita de dizer que você tem desejo de oferecer a sua outra face. Não, você não tem, não. Você tem um desejo pela vingança. Você tem um desejo de revidar. E isso daqui é muito importante que você entenda. Humildade é não se ofender com nada, e mansidão é achar que você não deve ser o causador ou aquele que aumenta os problemas, mas mansidão é aquele que é chamado a viver a reconciliação, a viver pelo vínculo da paz. Seja manso. Seja manso.
Seja manso e, inclusive, somos nós aqueles que são amansados, como o apóstolo Paulo foi amansado pelo Senhor. O texto vai dizer que Jesus diz a Paulo: olha, não adianta te recalcitrar contra os aguilhões, não adianta te mover. Paulo era aquele, como vai dizer Hernán Dias Lopes, o touro bravo prestes a ser domado, e que precisava do aguilhão, daquela ferramenta para ferir o animal, para ser domado. E nós somos esses também. Parece que a gente só consegue ficar manso quando tem alguém mais valente do que nós. Mas não é isso que temos que ser, não é isso, e não é a partir disso que temos que ser mansos, mas temos que ser mansos como vocação de vida. Ser manso e humilde não é somente uma característica cristã, mas é uma nova vida, é um novo estilo de vida. Adote o estilo de vida da mansidão. E outro ponto também da paciência, em outras versões, longanimidade. Que gosto mais da palavra longanimidade do que paciência, a palavra grega macrotomia, porque me dá a ideia de uma paciência estendida, de algo que vai para além da paciência, aquele que se dispõe a ser mais do que paciente. E confesso que nesses 2 anos e pouco que moro em São Paulo, percebo que o paulistano não é nada paciente, né? Especialmente aprendendo a dirigir nas ruas de São Paulo, e fico pensando: meu Deus, para que tanta buzina, Senhor? Por que será que precisa de tanta buzina? As pessoas querem as coisas para ontem, e fico perguntando: por que você não saiu ontem se você está sempre atrasado? As pessoas estão sempre correndo, sempre impacientes, inclusive transportamos essa impaciência para os nossos relacionamentos. Imagina só a paciência que Jesus teve que ter com esse tal de Pedro, caminhando 3 anos com o sujeito, e ele não aprende. Haja paciência, meus irmãos. Pastor, a paciência vem de onde? Vem do céu, só pode ser do céu. Tanto é que Gálatas capítulo 5, verso 22, vai dizer que a paciência é um daqueles gomos do fruto do Espírito. Você tem que ser paciente porque você tem o Espírito Santo de Deus, e é Ele que faz você paciente. E quero abrir um parêntese aqui e te dar um conselho, uma dica pastoral, que em um dos momentos que estava ouvindo uma técnica terapêutica de respiração para conter a ira, e aí a pessoa falava: olha, conte até 3. Eu falei: não, contar até 3 é muito pouco, porque contar até 3 não me dá tempo de dispersar a ira e ficar paciente. E aí o Senhor colocou no meu coração o seguinte: olha, toda vez que ficar irado, recite Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito. Então, todas as vezes que ficar irado, lembre-se do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, paciência, domínio próprio, mansidão, e eu sempre paro no meio, e esqueço do resto, e fico tentando lembrar do texto, e isso me faz esquecer a ira. Sempre funciona, sempre funcionou. Mas, brincadeiras à parte, traga ao seu coração a lembrança da paciência, traga ao seu coração a lembrança de que a paciência é um fruto do Espírito Santo de Deus, diferente dos dons do Espírito Santo de Deus, que cada um tem o seu à medida que Deus quer. O fruto do Espírito é para todos. Então tem muita gente que confunde, fala: não, eu não tenho o fruto. Tem sim, se você é crente, se você é regenerado no Senhor e tem o Espírito Santo de Deus, você tem o fruto do Espírito. E não são frutos, mas é fruto. É algo completo, é algo que toca todas as áreas da sua vida. Então ter paciência também te ajuda a viver relacionamentos melhores. Tem gente que só tendo paciência, tem gente que sem paciência não funciona. E melhor ainda, suportando uns aos outros com amor. Talvez eu queira te falar uma frase que vai te chocar a mente e o coração, mas é a pura verdade. Você não é obrigado a gostar de ninguém, mas você é chamado a amar todo mundo. Pastor, quer dizer então que eu não preciso gostar de ninguém? Não, mas você precisa amar. Porque o gostar, ele passa daquele sentimento que borbulha o estômago. Não, pastor, eu não gosto da afeição da pessoa. O problema é seu. Mas você é chamado a amá-lo e suportá-lo. E confesso que tem gente, inclusive no meio da igreja, a qual eu cuido como ovelhas, que é só na base do suporte. Não é na base do gostar. Porque na base do gostar tem que ser como eu quero. Mas na base do amor é a medida que o Senhor me chama a amar. E Ele não olha, o próprio Jesus, para nós com essa afeição. Não, eu acho que estou tendo uma afeição pela humanidade. Olha só, eles têm ações que me fazem amá-los. Não, nada disso. Mas o texto de João 3,16 é muito claro ao dizer que Deus amou. E amou de modo decisivo.
E esse suporte que você é chamado a ter para com seus irmãos, para que você mantenha os vínculos de unidade, de relacionamento, é uma decisão também. Então não espere ter borbulhas no estômago para gostar de alguém. Ah, pastor, eu tenho borbulhas no estômago quando chego perto de alguém. Tome o omeprazol. Procure um gastro, que isso é gastrite, isso não é amor. Isso é outra coisa, né? Isso daí é psicossomático, isso daí é outro ponto. Mas amor é essa decisão. E esse termo aqui é literalmente como se fosse colocar um ao outro sobre o ombro. E estava lembrando dessas brincadeiras de criança, e quando ainda era um pouco mais novo, gostava muito de jogar bola na rua. E nessas de jogar bola na rua, tinha na minha casa, perto da minha casa, um terreno baldio, mas que era murado. E aí todas as vezes algum espertão chutava a bola naquele terreno, e nós tínhamos que pular o muro, obviamente, para pegar aquela bola. E aí, como nós éramos pequenos, a gente nunca alcançava a altura do muro. Então, qual era a tática? Um ficava embaixo e o outro subia no ombro do outro para pular o muro e pegar a bola. Mas eu, como sempre fui um pouco mais pesado do que os normais, eu era sempre a base do negócio. Não, o Tomás não vai subir no ombro de ninguém. O Tomás é sempre a base. Então, eu sempre sofri, passei minha infância toda perguntando, Tomás, eu nunca pulei o muro, eu só segurava os outros. E aí pergunta, olha, Tomás, por que você malha ombro? Nada disso, só de fazer isso. Porque foram muitas vezes. E lembro que é um negócio que começa a incomodar. É um negócio incômodo, é um negócio que vai dando um cansaço, é um negócio que vai te gastando. Então, suportar aos outros exige de você também um cansaço, exige um preço a se pagar também. Porque o amor, ele tem um preço. Tanto é que o preço do amor para Cristo foi a cruz do Calvário em nosso favor. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Diz Romanos 5,8. Então, suportar tem um preço. Não ache que relacionamentos, eles são gratuitos. Mas você precisa pagar a conta dos seus relacionamentos. Você precisa pagar a conta de abrir mão do orgulho, precisa pagar a conta de abrir mão da sua vaidade, você precisa pagar a conta de abrir mão dos seus desejos para que o outro seja melhor do que você. Porque se tem algo que é diferente dos cristãos, algo que nem se passa na mente, é que você é melhor do que alguém, mas sempre alguém é melhor do que você. Olha só a lógica diferente. Olha só que coisa avessa ao restante do mundo. Porque hoje o mundo diz o quê? Acredite em si mesmo, você é o melhor. Você é aquele que deve estar na ponta da fila. Mas Jesus ele vai dizer, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. O outro é maior do que você. A lógica é avessa. Viver os relacionamentos da maneira que Deus deseja é totalmente avesso aos padrões que o mundo nos devolve e nos entrega. E, inclusive, Paulo ele fala de humildade e mansidão, onde, para os gregos, ser humilde e manso era demérito. Não eram qualidades. Se você vê, por exemplo, obras como aquela de Hércules, que ele é chamado a fazer 12 trabalhos heróicos. Você vê obras, por exemplo, como a Odisseia de Homero, onde ele é um cara valente, um cara astuto, que precisa voltar para a sociedade, e nada disso com humildade, mas com heroísmo, com valentia. Então, ser humilde, ser manso, no contexto grego, era você ser colocado como um homem pormenor. Era você ser colocado como um bobão, como um antiquado. Então, perceba aqui que Paulo está dizendo, os relacionamentos que vocês devem viver são totalmente avessos. E isso deve ser o que no verso 3? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade, os relacionamentos, eles são dados por Deus, mas nós somos chamados a dar manutenção desses relacionamentos. E o texto diz, façam todo o esforço. Façam todo o esforço. Vivemos o tempo de relacionamentos descartáveis, onde a gente fala e usa um termo chamado, olha só como essa pessoa é tóxica, olha só como essa pessoa é inadequada aos meus relacionamentos, então é melhor que eu me afaste dela. Imagina só se Jesus olha para você e fala, não, é melhor me afastar dele, eu não quero mais nem saber dele. Mas Jesus, ele fez todo o esforço, Então nós somos chamados também a vivermos esse mesmo esforço para mantermos os nossos relacionamentos. Nós não somos aqueles que acreditam em relacionamentos descartáveis, mas somos aqueles que acreditam em relacionamentos regenerados. Relacionamentos que foram devolvidos e refeitos e ressignificados pela graça de Deus. Então façam todo o esforço. A igreja que se esforça para manter a unidade,
É uma igreja que vive relacionamentos saudáveis. E isso tudo pela unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. E esse vínculo da paz, mais uma vez, toca no ponto da reconciliação. Aqui a paz, nesse sentido, é a conclusão do conflito. Lutem para manter, para o fim do conflito, lutem para que o conflito acabe, lute para que as dissensões acabem, lute para que tudo isso acabe. Porque é um só corpo, um só espírito, como também uma só esperança, quando foram chamados a um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O apóstolo Paulo, ele usa aqui 7, entre aspas, um sós, para dizer o seguinte: aquilo que junta vocês, aquilo que está agregando vocês e fazendo vocês um corpo, é infinitamente maior do que aquilo que separa vocês. Porque o que nos une é o corpo do Senhor. O que nos une, que é a igreja, o que nos une é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos une. O que nos une é a esperança que estaremos eternamente. Porque pensa só, que sentido faz você querer viver em pé de briga com o seu irmão aqui e vai viver a eternidade toda com ele? Não tem sentido nenhum. Olha só como eu amo meu irmão e eu amo o desejo pela eternidade, mas aqui você vive em pé de briga. E você vai ter, olha só que prêmio, você vai passar a eternidade toda com o irmão que você odeia. Olha só que coisa boa. Então, somos chamados também a uma só esperança, um só Senhor. E aqui é muito interessante, porque viva Jesus, e Jesus é aquele que nos chama para sermos servos de um só Senhor. Não há vários senhores, não há vários senhores que nos chamam, mas há um só Senhor. E esse Senhor, o texto vai dizer que é Pai de todos. Há uma frase que muito me marca o coração, que vai dizer o seguinte: que quem tem Deus como Pai não escolhe o irmão que tem. Nós não podemos escolher o irmão que temos. Você não escolheu o seu irmão biológico e falou: olha, seguinte, mamãe, eu não gostei do meu irmão porque eu não escolhi. Por favor, mamãe, faça o favor de devolvê-lo. Você não tem essa opção. E porque a gente acha que temos essa opção dentro do corpo do Senhor, falou o seguinte: aqui é melhor você não, porque eu não gostei de você. Então, quem tem Deus como Pai não escolhe o irmão que tem. E nós vivemos numa cidade multiétnica, multicultural e multitudo como São Paulo, onde a coisa mais fácil é você achar alguém diferente do que você. É a coisa mais fácil que tem. E eu fico imaginando que como seria chato uma igreja onde só Tomases e suas personalidades fossem valer naquela igreja. Eu penso, pastor Ricardo, que seria uma igreja que ninguém se cumprimentaria. Uma igreja exatamente de muitos tímidos. Por que eu sou tímido? Mas eu fico pensando também como se fosse uma igreja cheia de Saras, que são a minha esposa. Uma igreja onde todo mundo pediria a vez para falar. Nunca pararia a falação. Mas eu fico pensando que ao mesmo tempo que tem gente que fala pouco, tem gente que fala muito, tem gente que fala mais ou menos, tem gente que torce para A, tem gente que torce para B, e esse é o corpo do Senhor. E tudo isso a gente acha que nos separa, mas não nos separa, porque o que nos une é o Senhor, a fé, o batismo, que é a proclamação pública, é isso, é um corpo só, é um corpo só. Não faz sentido você falar: não, eu machuquei aqui a ponta do meu dedo, agora eu vou amputar minha mão. Não faz sentido. Por que será que você vai amputar a mão? Porque machucou a ponta do dedo? Não faz o mínimo sentido. E é isso que a gente faz. É isso que a gente faz. E algumas semanas atrás, eu ouvi um pastor, um colega de ministério, falando algo com a boca cheia, e aquilo me trouxe uma certa preocupação. Porque aquele pastor falou: olha, na última assembleia da igreja a qual pastoreio, nós excluímos não sei quantas pessoas. Olha só que disciplina. Olha só que igreja disciplinada. Tantos foram excluídos. E ele falou aquilo com um tom de alegria, como se fosse algo bom. Então nós agimos, ao invés de tratarmos o membro, a gente fala: não, é melhor amputar, porque amputar dá menos problema. Mas, meus irmãos, somos um só corpo, e não faz sentido você querer maltratar o seu próprio corpo. Isso é autoflagelo. Nós não somos chamados para o autoflagelo contra o corpo do Senhor, para maltratarmos o nosso próprio corpo, mas para conservarmos, para cuidarmos e permanecer fazendo com que o corpo cresça e continue crescendo de modo orgânico, porque é um só corpo.
Certa vez, ouvindo o irmão André, missionário, responsável fundador da Missão Portas Abertas, e ele diz algo muito interessante, que se algum de nossos irmãos está sendo perseguido e preso nesse momento, jamais eu poderei ser livre, porque eles fazem parte do mesmo corpo que eu. Mas a gente vive como se eles não fizessem. A gente vive como se eles não fossem parte do corpo. Então é por isso que Paulo fala: alegrem com os que se alegram e chorem com os que choram. A gente faz parte do mesmo corpo. Não faz sentido parte do corpo estar chorando e parte do corpo está alegre. Não faz sentido parte do corpo estar alegre e a outra parte está chorando. Nós somos o mesmo corpo. E nos entendendo como o mesmo corpo vai mudar e vai melhorar o nosso relacionamento. E no verso 6 vai dizer que há um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E algo que eu queria dizer para concluir é que penso e vejo que faz muito sentido pensar que esse Deus que é sobre todos é Deus o Pai. Esse que é por meio de todos é Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, e esse que é em todos é o Santo Espírito de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está usando uma linguagem semelhante à de João, lá no capítulo 17 do Evangelho que tem o seu nome, onde ele vai dizer que ele e o Pai são um. E que se nós entendermos qual é o perfeito relacionamento, qual é a maneira perfeita de nos relacionarmos, é a maneira como a Trindade se relaciona, como esse Deus que é sobre todos, como esse Deus que é por meio de todos e como esse Deus em todos. O Deus Trino se relaciona de modo perfeito, abundante por toda a eternidade. João Damasceno, um teólogo do século VIII, ele vai dizer que é a chamada pericorese. É a dança de criança, é a dança de roda, que a Trindade, a Santa Trindade, está brincando, segundo ele, durante toda a eternidade. E não sei se você já percebeu, mas a dança de roda, ela não tem um vencedor, ela não tem o desejo de ter um campeão, mas ela tem o desejo de que todos brinquem livremente, em que em algum momento um está no centro da roda, em algum outro momento é outro que está, e quanto mais pessoas naquela brincadeira, melhor fica. Então é dessa maneira que nós somos chamados a vivermos esses relacionamentos, sem competitividade, sem desejo de ser maior, pelo contrário, chamando outras pessoas a viverem os mesmos relacionamentos. É dessa maneira que o Santo Espírito se relaciona, de modo comum, de modo amoroso, com paciência, com humildade, com mansidão, entendendo que todos eles são três, mas são um também, e entendendo nós que somos um só corpo, apesar de sermos vários. Agradeça ao Senhor pela diversidade da igreja, agradeça ao Senhor pela diferença da igreja, porque seria impossível viver corpo se todos nós fôssemos o mesmo membro. Seria impossível vivermos relacionamentos da maneira que agradam Jesus se todos nós fôssemos iguais. Jesus, sendo o próprio Deus, ele chamou 12, muito diferentes. Ele tinha o amoroso João, ele tinha o estourado Pedro, ele tinha o incrédulo Tomé. Mas junto de todos, ele tinha o amor. Junto de todos, ele tinha paciência. E é dessa maneira que o Senhor nos orienta a vivermos novos relacionamentos. Vamos orar? Pai, te agradeço, Senhor, pela tua bondade. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor colocou o meu irmão ao meu lado. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor nos chama a vivermos relacionamentos que são frutos e que transbordam desse novo nascimento. Obrigado, ó Deus, pela tua graça. Obrigado, ó Deus, pela vida do meu irmão, que é tão diferente de mim. Que o Senhor me faça entender, ó Pai, que é através da ação do Santo Espírito, é através do novo nascimento, é que nós vamos ter paciência, mansidão e humildade para viver, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a suportar os nossos irmãos em amor, não por sentimento, não por feição, mas por decisões amorosas, decisões, ó Pai, que são supracircunstanciais, decisões que são centradas no amor do Senhor. Ó Pai, que o Senhor nos faça entender que somos um só corpo, que o Senhor nos faça entender que somos um povo só e que não estamos satisfeitos de vivermos, ó Pai, o alto flagelo do corpo do Senhor, que não somos chamados a vivermos mutilando uns aos outros, ó Pai. Isso para nós não pode ser alegria, mas deve ser para nós um motivo de entendermos que precisamos voltar ao primeiro amor. Ó Pai, nos ajuda e obrigado, porque a Tua palavra feriu o nosso coração, mas ao mesmo tempo o Teu Santo Espírito nos consolou e nos ensinou. Peço a Ti que fique conosco, em nome de Jesus. Amém.